Sangue, 39 gols, né? Você venceu 12 dos 15 que você jogou esse ano, mas a pergunta que não quer calar, o torcedor pedindo para perguntar a você, Campeonato Baiano, provável final contra o Vitória, você vai manter o time, teoricamente, que tem jogado o Campeonato Baiano, com a presença do Adriel, ou para uma decisão contra o principal rival, você vai botar o time que tem jogado a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil? Eu vou tentar. Boa noite. Eu vou tentar sempre botar o melhor time que eu tenha. É uma final, são jogos, duas finais, né? São jogos importantes. E nós sempre devemos usar o que nós temos de melhor, mesmo porque acho que é a única semana que nós temos intervalo um pouco maior, que coisa que nós não tivemos até hoje, a gente pretende usar o que a gente tiver de melhor nos dois jogos. Rogério, boa noite. Com relação à lateral direita do Bahia, o Cicinho está afastado devido a um problema muscular. Você vai perder Santiago Arias para a seleção colombiana. E o Arias, que estava no banco hoje, você entrou com o Gilberto, que é o único que vai ficar para esses 3 jogos da Copa do Nordeste. Por que Gilberto de primeira e não o Arias na lateral direita do Bahia hoje, Rogério? Porque eu tenho que preservar um atleta, porque se eu faço ele jogar lá em Caxias, faço ele jogar hoje, quando vai para a seleção, você acha que eles vão cuidar dele na seleção? Você acha que eles estão preocupados com o retorno dele quando ele voltar? Se resolverem botar ele para jogar, ele faz daí 3 jogos em 7 dias, aí se ele machuca lá, tem uma lesão lá, eu perco ele para longo na temporada. Então eu sei como funciona a seleção. A seleção quer arrancar tudo que tem de melhor do jogador para aqueles 7 dias, 5 dias, 6 dias. E eu preciso de um jogador para o ano inteiro. Então, o Gilberto fez o jogo, o Gilberto precisa jogar. Tinha uma semana parado. Ele fez uma função hoje muito mais defensiva. Ele não foi um jogador. Se ele tivesse feito uma função aguda de todas as bolas no fundo, como ele normalmente faz, eu com certeza tiraria. Ele estava se sentindo bem no jogo, fez uma função de terceiro homem construindo a maioria do tempo, foi poucas bolas no fundo, um jogo bem tranquilo. Infelizmente, eu até ia tirá-lo, ia colocar o Marcos Vitor para trabalhar um pouco nessa função. Mas o Caio pediu para sair, o Stupinhan pediu para sair, todos eles com um pouco de cãibra, cansaço. O Ademir pediu para sair com cãibra. Hoje nós tivemos Roger e Sidney, que não foram nem relacionados, porque em 2 dias que ficaram treinando na base se lesionaram. Não puderam nem estar no jogo hoje. Então, a gente não... o que nós tínhamos de ideia era trocar o Gilberto, faltando 15, 20 minutos. Até o Iago estava muito cansado, eu queria ter tirado, mas quando o Caio pede para sair, quando o Oscar pede para sair, aí muda um pouco os nossos planos. Como o Gilberto fez uma partida como terceiro homem de construção, pouca ida ao fundo, ele suportou bem, e ele pediu, inclusive, que ele gostaria de jogar. Eu ofereci para ele um plano de trabalho de uma semana para estar bem para os jogos decisivos, ou ele jogar porque ele veio também de um... Ele ficou meio ruim nos últimos dias, teve problemas intestinais, tudo, então ele se sentiu bem para jogar, e eu acho que o Gilberto ele precisa de ritmo de jogo para entregar. Nós temos 4 dias de espaço, ele não fez uma distância tão grande, não fez tantos sprints, tem condições totais de estar preparado para o jogo de quarta-feira. Boa noite, Rogério. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação. Com relação ao Adriel, até então estava tudo ok, mas aí tem um gol de uma bola rebatida e o jogador do GQ acaba levando a felicidade de estar sozinho no rebote. E no final, uma falha que poderia ser o segundo gol e ele bastante abatido. O que é que você conversou com ele? A gente viu que o grupo abraçou ele ainda ali em campo. O Danilo também conversando com ele bastante. Dá para falar um pouco de como está o Adriel nesse pós-jogo? Bom, eu fiz oração só com eles todos agora e agradeci. Eles estão livres amanhã e segunda-feira cedo a gente volta a trabalhar. Eu acho que é sempre ruim quando você comete um erro, e eu acho que é um erro, você assume a responsabilidade de construir. Se você faz parte do jogo, errar, e acho que ninguém fica bem. E o torcedor também entende que aquilo foi um erro desnecessário, podia ter sido evitado, mas acontece, tem que levantar a cabeça, seguir e continuar trabalhando do mesmo jeito. Os jogadores, logicamente, fizeram a parte dele em abraçar, incentivar, a gente também sempre incentiva, o jogador todas as vezes. Agora, tem coisas que você, às vezes existe uma falha que é corriqueira, e às vezes você chama um pouco a responsabilidade para si, e não é tão necessário você chamar. Mas, tirando essa parte final do jogo, que depois das trocas parece que a gente não consegue manter a concentração no jogo, que independente de quem entre, se é um jogador mais rodado, se é um jogador mais jovem, parece que a gente perde um pouco o foco do jogo.
o erro que culmina com essa última quase gol que você fala é uma bola pelo meio, um calcanhar no meio que nós damos sem necessidade nenhuma, em vez de fazer um jogo simples. E depois nós tomamos uma bola entre linhas novamente, sem marcar da maneira como nós marcamos. Final do jogo a gente tem se desconcentrado muito, fruto de coisas que vem acontecendo negativa, que é, por exemplo, o gol do Caxias, final de jogo. Ali não foi nem falta de concentração, porque estava todo mundo muito bem posicionado, mas um jogo ele tem os 90, tem os acréscimos. O começo é importante, como a gente vem tomando gol do começo, ter atenção, isso é importante, mas o final, aí bate o cansaço, aí são erros por tomada de decisão pelo cansaço, e é onde a gente tem que estar atentos também. Bom, Rogério, se comenta muito sobre a lateral esquerda do Bahia, o Iago só chega no meio do ano e se fala muito que o Bahia só tem um lateral, praticamente, o Rian estava aí, mas se contundiu, o Cicinho, a gente sabe que já jogou improvisado, vinha fazendo belas partidas, mas o que falar do Caio Roque? Num jogo mais tranquilo, digamos assim, mas o que é que você analisa desse atleta, o Caio Roque, que é lateral esquerdo de ofício? Eu achei que ele rendeu relativamente bem no jogo, como você falou, no jogo ele jogou mais atacando, que é a função que ele mais gosta, né? Fez uns bons lances, eu acho, na frente, bons cruzamentos, chegou ao fundo algumas vezes, quando quis trazer para a perna direita teve um pouquinho de dificuldade para cruzar, mas eu acho que fez um jogo justo, fez um bom jogo para quem está tanto tempo parado e precisa entrar numa melhor condição física para ter minutos, mas eu acho que é um adversário relativamente frágil, e ele aproveitou bem a chance, acho que fez coisas boas, dá para melhorar, cansou, sentiu cãibra, pediu para sair, mas ajudou bastante a gente no dia de hoje. Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. Quem também aproveitou bem esse jogo de hoje foi o Estupiñán, 3 gols marcados. Queria que você falasse um pouco sobre essa atuação dele hoje e como você vê o dia a dia desse atleta, um atleta que chegou aí alguns meses, está se adaptando ainda ao seu estilo, se adaptando também aos companheiros. Queria que você falasse sobre a atuação e esse dia a dia com ele. Ele é um menino nota 10 para se trabalhar. Cara fantástico, extremamente educado, trabalhador. Eu acho que precisa ainda de uma melhor condição física, é verdade, mas tenta desempenhar. Foi coroado hoje com 3 gols, né? O primeiro, aliás, o primeiro e o terceiro, 2 gols muito bonitos de cabeça, um cabeceio. O segundo, acho que o goleiro deu uma força, mas o primeiro e o terceiro, domina de direita, bate de esquerda, girando, ou seja, bem feito o gol. O primeiro cabeceio também bem executado. É um 9, quando a gente joga com um 9 de mais centralizado, por exemplo, ele fazendo a função que o Cauli faz, só que mais adiante, né, no posicionamento, ele hoje mostrou utilidade. Também pediu por cansaço, pediu para sair um pouco mais cedo, mas foi autor de 3 gols. Quem faz 3 gols sempre tem que se destacar. Boa noite, Rogério, tudo bem? Acho que a gente está ainda comemorando o resultado de hoje e tudo, mas... Quem? Desculpa. A gente... Desculpa, eu não tinha entendido. Mas não se fala em outra coisa no seu Bavi de quarta-feira, né? Um reencontro com Vitória, um momento que, inclusive, foi talvez o ponto mais crítico até agora desse início de temporada para vocês, como grupo, né? E tudo. Como é que o resultado de hoje, né? Essa classificação com direito praticamente garantindo, né? A vantagem de jogar o jogo final na Fonte Nova, do Campeonato Baiano. Mas como é que é a atuação de hoje e esse novo astral, depois dessa maratona de jogos fora de casa, como é que você leva isso para o Bavi de quarta-feira? Primeiro é bom estar um pouco por aqui, né? Porque a gente só teve em ônibus, avião, nos últimos dias todos. Então, assim, você já passar 3 dias aqui é bom. Você fazer um jogo e não precisar viajar no dia seguinte, já poder descansar em casa também é algo que eu acho que é importante para a recuperação dos atletas, né? E eu acho que é um jogo sempre especial, o clássico, né? E nós vamos tentar fazer o nosso melhor. Nós precisamos também vencer, porque a gente precisa da pontuação para se manter em primeiro na nossa chave e tentar uma classificação com um pouco mais de tranquilidade, né? Nós temos 4 dias de intervalo de um jogo para o outro. Não é 3 dias com viagem, como sempre. Então, eu acho que a gente pode se preparar bem para esse jogo. Vamos fazer nosso melhor com o objetivo de vencer e nos colocar bem numa posição de tabela também melhor ainda na Copa do Nordeste. Boa noite, Rogério. Douglas Santana do site BNews. Além desse Bavi de quarta-feira,
o Bahia pode ter ainda mais 2 clássicos caso o rival se classifique para a final do Campeonato Baiano, uma ida e uma volta. E dentro de tudo isso pode ser em 15 dias, né, de confrontos de Bavi. Como é que você tem enxergado esse cenário? Já está pensando nisso? Como é que pode preparar o elenco para essa sequência de clássicos um atrás do outro? Eu prefiro pensar na quarta-feira, que é o que nós temos definido. Amanhã define, é muito provável que seja, né? E até eu deixo em aberto a condição de quem classifica em primeiro, porque não é impossível sempre os resultados acontecerem, né? Então, mas eu acho que há uma grande possibilidade de existir esses 3 clássicos. Mas a primeira preocupação é com o jogo de quarta-feira, é sobre esse que nós temos que fazer a análise e nos preparar para quarta-feira. Depois aí serão datas, ainda tem jogos de Copa do Nordeste antes das finais, né? E quando chegar o momento certo, a principal preocupação é para esse jogo de quarta-feira, onde a gente concentra o que a gente vai fazer para esse jogo de Copa do Nordeste contra o Vitória. Rogério, boa noite. Fala um pouco para a gente até que ponto todos esses confrontos, independente das competições, foram parâmetro para você, qual a importância também desse sobe e desce, dessas distâncias, e de você ter trabalhado praticamente com o jogo de hoje, você trabalhou todos os atletas do elenco, principalmente os do elenco principal. Marcos Vitor, que faltava, né? Você acabou dando minutos a ele, ainda que não como zagueiro, mas numa função que parece que você já está conversando com ele e colocou, pelo menos, eu acho que para observação. Mas o que é que foi, o que é que serviu de parâmetro toda essa maratona até o dia de hoje, esses 15 jogos, e se a gente contar só por data, você começou a jogar 24 de janeiro, né? 24 de janeiro. Então, sua pré-temporada de 12 dias, mas de 24 de janeiro para cá, o que é que serviu para a sua validação? Está chegando a hora de você definir uma equipe principal. Né? Você falou até isso lá em coletivos no início, que no momento certo, que esperava que para a reta final das competições, você tivesse essa equipe. O Rogério já tem essa equipe, e o que foi de valioso em toda essa maratona, tanto de adversários fracos, fortes, médios, sobe, desce, viagem, pouco tempo de treino, o que é que deu para tirar de lição e proveito? Que nós precisamos melhorar bastante ainda. Quando a gente joga com rivais à altura, a gente sofre mais. Que há alguns jogos com campos muito ruins aqui na Bahia, mas quando a gente joga em casa, eu acho que o jogo flui mais fácil, que há desequilíbrio bastante grande, como é também em Campeonato Brasileiro, das equipes que têm mais poder aquisitivo para menor, que também existe esse desequilíbrio na Bahia, o que é normal em todos os lugares, normalmente existe. Que não é fácil você jogar dos últimos 9 jogos, 7 fora de casa com viagens, mas que também agora a gente espera ficar um pouco mais por aqui e ter um pouco mais condição de treinar o time, né? De descansar e também fazer treinamentos. Que chega a hora mais importante, que era a hora que eu acho que a gente fez a obrigação, que é estar nessa final, né? E eu acho que é onde o torcedor fica sempre apreensivo, fica mais intenso com relação à expectativa. Então, vamos para a nossa primeira final. Antes disso, vamos tentar a classificação, tentar garantir, se for possível, o primeiro lugar no grupo e viver cada um desses dias, né? Agora com um pouco mais de calma e tentar que os jogadores estejam mais descansados para cada jogo. O Marco entrou numa posição de primeiro volante, ele vem treinando nessa função, lateral direito, primeiro volante. Na zaga nós temos outros zagueiros, ele também pode jogar, logicamente, sem dúvida, que é a posição de origem dele. Não é fácil você fazer um jogador se adaptar a essa posição, principalmente que é uma posição que se joga de costas, praticamente, é o zagueiro de frente. Então, as posições que se joga de frente, por exemplo, como a lateral direita, numa necessidade, é um jogador que pode fazer, porque ele pode fazer um terceiro homem de construção, defende, ele tem velocidade, ele é muito rápido para marcar, então ajuda, além de ter um jogo aéreo um pouco melhor. E eu sei que não foram muitos minutos, mas alguns não tiveram tantos, mas que é natural. Eu digo para você que em 15 jogos, quem mais foi utilizado foi o Cauli, 980 minutos, ou seja, ninguém jogou mais que 66% do tempo. Nós tivemos, as lesões que nós tivemos foram fatalidades como a do Rian, por exemplo, acho que um ligamento do tornozelo. Nós tivemos agora o Cicinho com não é muscular, é uma... Esqueci agora, desculpa. Tendão, tem uma lesãozinha tendão. Então, assim,
não houve lesões musculares, apenas 2 garotos que eram para estar relacionados hoje, para justamente foram guardados para jogos como esse, o Roger e o Sidney. Quando nós voltamos, tivemos a notícia que os 2 tinham se machucado. O grupo é um grupo curto, ainda, eu acho que em alguns setores ainda tem uma carência, uma troca para você fazer durante o jogo. E uma coisa que não me foi perguntada, mas me permito acrescentar, foi o jogo do Juba hoje. Eu gostei muito do jogo do Juba como o terceiro homem de meio. Para mim, ele foi o melhor jogador da partida no time, fazendo essa função por dentro, né? Foi para lateral também, foi bem na lateral, mas eu, assim, só para destacar como eu acho que ninguém tocou no assunto, e eu gostei muito do jogo dele, achei que ele jogou inteligente, teve finalização, teve passe, teve cruzamento, só para, né, talvez da minha parte, um destaque, independente de ter sido perguntado ou não. Pronto? Ok? Obrigado.